Olá, bem-vindos a mais um Conhecer e Prosseguir. Desde já, eu peço a você que se inscreva em nosso canal para ter acesso a mais vídeos como este e também deixe o seu like aí. Hoje, nós vamos estudar um tema muito importante, principalmente para nós humanos. Nosso tema de hoje, quando tudo começou. Em Gênesis, no capítulo 1, o primeiro verso, nós lemos o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. O ano preciso, narrado aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, nós só podemos estimar, mas com certeza nós não podemos dizer quando a terra iniciou o seu processo de criação. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aqui que no início nosso planeta não tinha forma. Ele não era redondinho como nós vemos hoje. Ele era um pedaço simples de rocha. Não existia vida, ele estava ali e vagava pelo universo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele já estava presente por esses lados de cá e ele se movia sobre a face das águas. Então, nosso planeta, ele já tinha água desde o seu início. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Foi assim o primeiro dia, com a separação de dia e noite. A parte clara, a parte que existia luz, Deus chamou de dia, e a parte escura, ele chamou de noite. No segundo dia, depois disse Deus: haja as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. É estranho nós vermos a narrativa desse segundo dia. Deus separou as águas. Como isso pode acontecer? Se nós formos prestar atenção, a água, ela existe aí em vários estados em nosso planeta. Nós encontramos mais facilmente no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Nossa atmosfera, por exemplo, ela é formada por gases. Não somente água, como diversos outros. O principal deles, o oxigênio, que nos permite respirar. Então, quando Moisés narrou os acontecimentos do livro de Gênesis, eles não tinham ainda tanto estudo, tanta ciência como nós temos hoje, né? Uma ciência tão evoluída. Então, ele narrou simplesmente como separação entre águas e água. Mas o que ele estava querendo dizer é que nesse dia, no segundo dia, Deus formou a atmosfera da terra. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus criou os mares, separou. A terra era totalmente coberta por água. Ele separou a água da terra,
fez então aparecer o continente e chamou de terra. E a parte de água, Deus chamou de mares. Também foram criadas as plantas que dão frutos, frutos com sementes. Então, árvores aí de todos os tipos de frutos diferentes, todas essas frutas deliciosas que nós temos hoje para fazer suco ou mesmo para comer normalmente, nós temos graças ao terceiro dia da criação. Então, relembrando, terceiro dia da criação, foram criados o continente, os mares e a vegetação que dava fruto. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Então, no 4º dia, Deus fez os luminares, o nosso sol para governar o dia e a lua para governar a noite. As estrelas, algumas são anteriores à Terra, porém, a nossa atmosfera, se ela tiver uma combinação diferente de gases, ou mesmo se a luz das cidades forem muito intensas, nós não conseguimos ver as estrelas com perfeição. Então, acredita-se que Deus deu uma ajeitadinha em nossa atmosfera para que fosse possível visualizar as estrelas à noite, deixando a nossa noite mais bela e os nossos dias com o nosso sol para nos aquecer e também para nos trazer vida. Essas foram as obras de Deus no 4º dia. Vamos agora para o 5º. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos, para que povoem as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o 5º dia. Então, no 5º dia, Deus cria os animais aquáticos e também as aves nos céus. Os animais aquáticos para povoarem os mares, para serem as belas criaturas que são, e as aves para embelezar o nosso céu com os seus voos e os seus cantos. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem de toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou
todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. Então, no sexto dia, Deus cria todos os animais terrestres. No dia anterior, nós vimos que foram criados os animais marinhos e os animais que voam, as aves. Então, no sexto dia, foram criados os animais terrestres. E também, em especial, foi criado o homem. O homem foi modelado por Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, em aparência, nós nos parecemos com Deus. Temos 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Deus também é assim, parecemos com Ele. E a mente de Adão, ela também era semelhante à de Deus. Aprendia fácil, sua memória não era falha como a nossa de hoje. Ele era perfeito. E assim foi criado o homem e os animais no sexto dia. Uma coisa interessante de nós notarmos é que sempre a Bíblia diz assim: foi tarde e manhã o dia primeiro, foi tarde e manhã o dia segundo, foi tarde e manhã o dia terceiro. Se você notar, você vai ver isso em todos os dias relacionados à criação. Então, o que acontece? Os antigos, eles não tinham a divisão do dia que nós temos. A gente tem o amanhecer, o dia, o meio-dia, a tarde, o finalzinho da tarde, a noite, a madrugada. Nós costumamos dividir o dia em muitas partes. Porém, os antigos, eles eram mais simples. A parte clara, eles chamavam manhã. A parte escura, eles chamavam tarde. E por isso que a Bíblia está registrada assim: foi tarde de manhã o primeiro dia, foi tarde de manhã o segundo dia, foi tarde de manhã o terceiro dia, E aí vai sempre tarde e manhã. Isso indicando o quê? Que Deus sempre iniciava a sua criação à noite. Então, por exemplo, o certo seria nós dizermos que o domingo, o dia do domingo, é realmente no domingo. Mas a tarde do domingo, a parte escura do domingo, seria o que nós chamamos de sábado à noite. Então, aconteceria o seguinte: sábado à noite, a parte escura do domingo. Aí vem o domingo. Aí vem a parte escura da segunda. Aí vem a segunda. Aí vem a parte escura da terça. Aí vem a terça. Então, Deus sempre iniciava o dia criando a noite, Sempre a obra de criação, ele iniciava à noite. Então, quando nós pensamos no sexto dia, o dia que o homem foi formado, Deus iniciou a noite. Então, ele criou os animais terrestres, todos que existem hoje, alguns que já entraram em extinção, e criou também o homem. Nós podemos imaginar que quando Deus deu vida ao homem, quando ele soprou em sua narina, poderia estar aí amanhecendo o dia. E o homem teve a função de dar nome a todos os animais e plantas que estavam no jardim. E isso levou um certo tempo. E aí o homem notou uma coisa: todos os animais estão em pares. Todos os animais têm um macho e uma fêmea. Todos os animais têm a sua companheira. Mas o homem, Adão, ele estava sozinho. Ele estava sem ninguém. E o homem se entristeceu por isso. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem,
o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, Deus criou uma companheira que fosse igual ao homem, alguém que fosse da mesma espécie dele. E isso causou grande alegria em Adão. A partir daquele momento, ele não estava mais só. A partir daquele momento, ele teria com quem dividir cada segundo naquele paraíso que Deus fez para eles. Porém, a alegria do casal não durou muito tempo. Capítulo 2, nós vemos o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, o sétimo dia, Deus tirou para ser um dia especial, um dia de descanso, e ele abençoou e santificou este dia, para que, seguindo o seu exemplo, os homens também pudessem ter um dia próprio para descanso, um dia que eles tirassem para louvar o seu Criador. Por enquanto, nós ficamos aqui refletindo sobre as belas obras que Deus criou para nós e tudo aquilo que nós podemos ter novamente, se formos fiéis a Ele. Então, aguardemos o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.